e o Bradesco chega no seu menor patamar desde os últimos 5 anos, a operação de seguros do Bradesco recebe pedidos de indenização que já ultrapassam 100 milhões de reais, com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Algumas casas de análise recomendando compra, outras recomendando venda. Então, o que está acontecendo com o Bradesco? Será que é uma oportunidade? Pode pagar um bom dividendo e realmente está atrativo hoje? O que precisamos entender logo de cara? Esse impacto de 100 milhões na sua seguradora não será muito significativo comparado ao seu lucro e às suas operações. E em contraponto, os dados acabam comprovando também um crescimento expressivo da contratação de seguros que contam com coberturas para riscos climáticos, já que ficou muito mais evidenciado. É um dos assuntos mais comentados no momento. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul pode acabar elevando também os prêmios emitidos, as contratações de novos seguros e o volume de vendas da seguradora do Bradesco. Então, de um lado, tem mais de 100 milhões de indenização por causa do efeito climático, do outro lado tem um aumento do prêmio emitido, a contratação de novos seguros e o aumento do volume de vendas. Segundo a Bradesco Seguros, a venda de seguros residenciais no mercado fluminense, ou seja, lá no Rio de Janeiro, cresceu 19,5% no geral contra 9,1% registrado no Brasil inteiro, e no segmento de automóveis teve um mal de 13,3%, comparado a uma média nacional de 1,9%. Então temos que colocar os dois lados da moeda e é muito cedo para falar algo. Precisamos ver o impacto no seu balanço. Sobre as recomendações de compra, a Genial Investimentos acaba dizendo que o pior já passou com o banco. A Genial estipulou 3,85 bilhões de lucro no trimestre e o que foi visto foi um lucro de 4,2 bilhões de reais, então acabou surpreendendo as expectativas. Um aumento de 46% comparado ao último trimestre e uma queda somente de 1,6% comparado ao mesmo trimestre, porém, do ano passado, e um aumento considerável no ROI para 10%. Claro que é um ROI bem inferior ao do Itaú e do Banco do Brasil, porém já é um aumento significativo, o que está refletindo as suas mudanças. Com crescimentos também em todas as áreas, seja no crédito rural um crescimento de 17%, crédito pessoal, imobiliário, consignado, veículos. Então está apresentando um crescimento notório no seu principal carro-chefe, que é a sua carteira de crédito, que hoje já somam quase 890 bilhões de reais, que aliás também teve um crescimento comparado ao último ano e comparado ao último trimestre. E no site da Microsoft Start Dinheiro, segundo a opinião de 13 analistas, eles têm um preço-alvo de R$ 16,18, bastante upside ainda pela frente, com um lucro projetado somando os 4 trimestres do ano de 1,72, multiplicando por um payout de 60%, que é o que vem sendo praticado recentemente, um dividendo de 1,03. Na cotação de 11,64, que é o seu menor patamar desde os últimos 5 anos, um dividendo de praticamente 9%, sem considerar, claro, caso o banco tiver um lucro maior, a retomada nas cotações, porque o que vemos é que o mercado reage com as perspectivas futuras, sinais de melhora e também com o lucro, obviamente. Outro ponto que poucas pessoas enxergaram é o seu programa de recompra de ações. Foram recompradas 0,21%. É um número bem pequeno, porém acaba indicando que o próprio banco vê desconto em suas ações. Foram compradas 22 milhões de ações, 293 milhões de reais. Isso recentemente no mês 2. Outro ponto é que por mais que o banco não esteja indo nada bem nos últimos anos, o seu patrimônio também vem crescendo, o patrimônio reflete na sua cotação. Porém, como é feito muitas bonificações, a cotação acaba diminuindo ou até então não crescendo. Mas, se as bonificações ficam acima da perda de cotação, acaba compensando. E sobre o seu programa de recompra de ações, é permitido recomprar neste novo programa até 106 milhões de ações, que podem ser 56 milhões de ações ordinárias com o final número 3, 53 milhões, praticamente o mesmo valor, de ações preferenciais. Claro que esse número é bem infímio, é praticamente 1% do total de ações em circulação, mas já é algo significativo, melhor do que nada. É muito melhor fazer o programa de recompra de ações que diminui a base acionária, que entre aspas acaba te blindando contra a inflação, do que fazer bonificações.
Sobre a sua seguradora, que em 2024, no primeiro trimestre, teve uma receita de 8,9 bilhões, aumento nos seus consórcios de 13,7% ao ano e também 6,8% no trimestre, operações de crédito também subindo 10% ao ano. Conta corrente acabou tendo uma queda de 9,6%, porém, a administração de fundos cresceu 4,2%, rendas de cartão 2,7% e mercado de capitais junto com assessoria financeira 41%. Acabou resultando num lucro líquido de 2 bilhões de reais. É praticamente, na verdade, um pouquinho acima do lucro da BB Seguridade. Claro, as operações da BB Seguridade, entre aspas, estão desconexas com o Banco do Brasil. Porém, como o Banco do Brasil é sócio majoritário da BB Seguridade, grande parte do lucro do Banco do Brasil advém do resultado da BB Seguridade. É mais ou menos parecido o que acontece com a Bradesco Seguros, mas como eles estão diretamente coligados, tem toda essa sinergia. Sendo que o ROI da Bradesco Seguros ficou em praticamente 20% ao ano também. Mesmo que seja muito cedo ainda para falar o impacto que vai ter no resultado da Bradesco Seguros, se tiver uma queda de 100 milhões no lucro líquido, dividido por 8 bilhões no ano, daria uma queda de praticamente 1,25%. É como se fosse aquela estimativa que a cada 1 ponto percentual da renda fixa que é cortado, acaba impactando em 100 milhões no lucro das seguradoras. Sobre o guidance do Bradesco, vem performando de uma maneira satisfatória. O esperado crescimento da carteira de crédito é entre 7% a 11%, realizou 1,2%, então ainda tem bastante chão pela frente. Sua margem financeira teve uma queda de 9%, o esperado é um crescimento de 3% a 7%. As suas receitas com prestação de serviço entre 2% a 6% para o primeiro trimestre está ok. Despesas operacionais, um crescimento de 5% a 9%, por enquanto abaixo do mínimo. O resultado das suas operações de seguros cresceu 8,9%, acima do esperado, e a sua provisão para devedores duvidosos em bilhões, entre 35 a 39 bilhões de reais provisionados. Se multiplicarmos 7,8 por 4 trimestres, chegaríamos por volta de 35,5 bilhões de reais provisionados, ou seja, beirando o mínimo previsto. Se multiplicarmos o lucro trimestral do Bradesco por 4 trimestres, teríamos 16,8 bilhões. Somando um crescimento em torno de 8%, chegaríamos em 18 bilhões de reais. Vou tirar esses 144 milhões para arredondar. Então, utilizando o bom senso, quem sabe 18 bilhões de lucro. Se dividirmos pelo total de ações, chegaríamos num lucro por ação de 1,69. Dividindo 11,62 por 1,69, chegaríamos num PL de 6,87. Então, bem abaixo desses 9,49, o que está mostrando o site. Então, o PL ajustado de acordo com o lucro projetado acaba ficando bem menor. Junto com o seu PL de 0,75, que é um dos seus menores patamares já vistos. Nos últimos 10 anos, desde 2014, ele não havia chegado nesse patamar e é praticamente metade da sua média. O seu PL de 6,4 vezes, também, tirando 2015 que chegou a 5,6, é o seu menor patamar. E em 2022 chegou a 6,7. Então, realmente, isso teria negociado a menos vezes o seu lucro, como é de costume, já que a sua média é 11,1. O seu lucro por ação não vem crescendo, muito pelo contrário, vem em declínio. Claro que advém dos seus péssimos resultados que estão caindo, porém temos que colocar também na ponta da caneta as bonificações. Se somarmos tudo o que foi feito desde 2014, é nítido que o lucro por ação iria cair muito, já que foram feitas quase dezenas de bonificações pelo caminho. O Bradesco era de costume de fazer bonificações de 10% anuais. Outro ponto é que nos anos anteriores, o Bradesco não havia uma assimetria de mercado tão acentuada. Então, entre aspas, naquela época não era tão compensatório. Se pegarmos 2012, 13, 14, 17, 18, não era compensatório comprar Bradesco, porque a cotação estava acima do seu lucro de costume. Hoje em dia é o contrário. A partir de 2020 abriu um gap muito grande, então o lucro estava caindo, obviamente, mas a cotação acabou caindo muito mais. Pelo lucro de hoje, ele deveria valer por volta de R$ 25. Até porque em 2023 e 2024 até agora não foram feitas bonificações para acabar também afetando o preço. E em 2015, quando havia uma assimetria no seu lucro com sua cotação, o seu lucro foi 18,2 bilhões, projetado para este ano por volta de 18 bilhões, tão bem próximo, e a cotação estava por volta de R$ 20. E mesmo assim o lucro estava acima da cotação. Claro que o total de ações naquela época era diferente, hoje tem uma base acionária muito maior,
Mas será que justifica toda essa queda e essa assimetria? Outro ponto é que por mais que o lucro do banco não venha crescendo nos últimos anos, o seu patrimônio sim vem crescendo, é um ponto positivo. Alguma hora vai refletir no aumento de receita, aumento no volume de vendas, aumento no seu lucro e aumento na cotação. Até porque tendo um ROI maior, uma rentabilização melhor do seu patrimônio, reflete em margens melhores, lucros maiores também. O seu patrimônio hoje beira 150 bilhões. Em 2019 era 41 bilhões e tinha um lucro de 3,99, praticamente 4 bilhões de reais. Então não podemos dizer que no longo prazo não teve um crescimento do seu lucro. É o que aconteceu, por exemplo, com o Barsi e a Unipar. Quem diria que uma empresa que deu prejuízo em 2009 tinha um lucro muito pequeno naquela época de 30 bilhões de reais, uma receita de 316 milhões, que veio andando de lado e quase dando prejuízo há muito tempo, iria acabar disparando para um lucro de 2 bilhões de reais em 2021. Foi uma das maiores valorizações da carteira do Barsi, em que 80, 100 milhões viraram 2 bilhões de reais. Então é normal de empresas passarem por ciclos de investimento, ciclos de queda nos seus lucros, mas o Bradesco tem um market share gigantesco, tem suas operações já firmadas no Brasil há muito tempo e tem dinheiro de sobra para conseguir se recuperar. Obviamente que em questão de resultados o Itaú vem nadando de braçada, que é um dos principais concorrentes do Bradesco, porém em questão de assimetria de mercado, o Bradesco está muito mais acentuado e o Itaú pode acabar crescendo na média como já é o esperado, um crescimento de 5, 6 até 8% ao ano e com não mais tanto upside pela frente. O Bradesco seria uma opção mais convexa, o Itaú uma opção mais segura e os bancos que estão em crise, como o Bradesco e o Santander, acabam ficando bem distante e eles se recuperando pode ser uma ótima oportunidade para ter um ganho de capital, um dividend yield on cost muito alto. Claro que você não precisa ter somente um banco na sua carteira, você pode ter também um Banco do Brasil, surfar com todo esse aumento no lucro e também surfar com o aumento de cotação, recuperação do lucro do Bradesco e o possível ganho de capital. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal, você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.